Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, Ilza Barros Fujiyama. Falei certo, Ilza? Certinho, Patrícia. Ai, que lindo. Já chamei a Ilza agora de manhã de 3, 4 vezes de Tieta. Não é porque eu não gosto da Ilza e gosto da Tieta, gente, não é. É porque é tanta coisa ao mesmo tempo. Então, Ilza, qualquer coisa, tu me chama atenção no ar, ao vivo, sem problema nenhum, tá bom? Combinado. Imagina, eu estou tão ansiosa a semana toda, desde a semana toda não, porque a Ilza já disse que ela vinha conversar conosco hoje no Café com a Comprema, já faz, acho que uns 2 meses, na verdade, que ela deu o aval. Então, desde então, o coração da gente já bate um pouquinho mais, né, acelerado, porque a gente sabe da importância do tema, da importância da Ilza, do trabalho dela, que é o que a gente hoje, né, pessoal, vai estar conhecendo um pouquinho. E por que a gente chamou a Ilza Barros Fujiyama? Porque, como vocês sabem, está passando aí embaixo no nosso banner, né, a Comprema é essa associação de conscientização para a preservação do meio ambiente, e a gente tem, desde que a gente foi fundada, um objetivo muito forte, que é estar visualizando aí nas nossas 2 cidades, né, Balneário Camboriú e Camboriú, ações, projetos, leis, tudo que for que envolve aí a pauta ambiental, a gente está querendo sempre estar promovendo, fomentando, apoiando, porque é urgente, é necessário, né, nos contextos que estamos vivendo, e porque a gente quer ter uma vida plena nesse planeta Terra tão lindo, maravilhoso, e não tem como a gente fazer diferente se a gente, para mantermos a nossa vida, o cuidar da Terra, o cuidar do planeta, né, é a mesma coisa que cuidar das pessoas, é a mesma coisa que cuidar do nosso futuro, ok? Então, hoje, como vocês já sabem, Café com a Comprema, segunda sexta-feira do mês, o tema, colisão de aves nas estruturas de vidro. Vou até colocar aqui a questão, o banner da colisão de aves, porque eu acho muito importante ficar isso bem na tela, porque ali está como primeira sexta-feira de cada mês. É a primeira sexta-feira ou é a segunda? Primeira, É né? a primeira, né? Eu tô louca já. Não, tá vendo? Ilza, quando acontecer isso, pode dizer, não, Patrícia, é a primeira sexta-feira do mês. Gente, primeira sexta-feira do mês é a colisão de aves, a segunda é o ressignificando hábitos, esquece. Gente, eu vou me caracterizar, mas antes de me caracterizar, acho que é por isso que a gente também está todo mundo bastante fora no dia de hoje, a semana foi bastante puxada, relacionada aí todas essas tragédias que a gente viveu essa semana, né, nós tivemos aí a Cidade de Saudades aí, né, com aquela morte daquelas crianças, a morte daqueles professores, né, então crianças morrendo, crianças matando, né, nós tivemos aí quantas mais vidas perdidas por uma doença tão complexa né, que é o Covid, e então, a gente, até enquanto associação, a gente pensou várias vezes se a gente ia manter ou não a pauta dessa semana, porque na quarta-feira, que foi logo em seguida aí né, da morte dessas crianças, das mortes daquelas professoras, daquele adolescente matando essas pessoas, da morte do Paulo Gustavo, então a gente até pensou, enquanto associação, em cancelar as ações, porque todos nós, a gente sentiu bastante, muitos de nós, Ilza, nós somos pedagogos também, né, então, a gente até conversou enquanto associação e a gente até pensou em cancelar todas as pautas, mas, ao mesmo tempo, a gente só amanhece, e ele amanhece com mais uma possibilidade de vida, né? Então, a gente manteve e a gente vai seguir hoje do jeito que a gente também conseguir, com dor no coração, com dor no corpo, e prestando a nossa solidariedade. É uma forma também de resistência, né? A gente manter as nossas pautas aí e seguir. Tá bom? Vou me caracterizar, vou passar a palavra para a Ilza se caracterizar também, depois a gente começa aí a conhecer esse trabalho lindo e maravilhoso, que eu particularmente, Ilza, eu acho que tu também não sabe, mas a gente vai conversar sobre isso, eu também tenho uma paixão enorme por esse tema, e eu acho que ele é essencial para a manutenção da nossa vida aqui no planeta. Estou de cabelo curto, eu esqueci meu óculos lá embaixo no quarto, eu estou aqui na minha casa, tenho os meus cachorros, como vocês sabem, atrás de mim tem
uma imagem do Charles Darwin numa floresta, estou toda de preto, né? Não foi proposital, mas também é uma forma, hoje o coraçãozinho está um pouco mais escuro mesmo, então acabou coincidindo, a gente escolhe as roupas sem muita consciência, e no final a gente vê que ela tem muito também a nos falar, né? Então, é isso. Ilza, passo a palavra para ti, para tu também te caracterizares aí, tá bom? E muito bem-vinda, é um imenso prazer, enquanto a Comprema, Ilza, te receber, ainda mais nessa semana, né? Acalenta um pouco a dor do coração. Obrigada, tá? Desde agora. Bom dia, Patrícia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo. Então, deixa eu me caracterizar, né? Eu estou aqui em Brasília, Distrito Federal. Eu tenho cabelos médios, castanhos escuros, pele morena clara. Estou com uma blusa bege clara, né, de manga comprida. E estou falando com vocês aqui da varanda do meu apartamento, tá? Eu procurei ficar num ambiente aqui mais tranquilo, que traz uma paz para a gente, aonde aqui eu consigo ver os pássaros voando aqui pela minha janela, consigo ver o céu lindo aqui de Brasília. Eu acho que quem não tem a oportunidade ainda de vir aqui no Distrito Federal vai se apaixonar, porque eu acho que aqui é um dos céus mais lindos que a gente tem no Brasil. Não puxando a sardinha para o Distrito Federal, mas aqui eu acho que é lindo. Então, é um ambiente que eu me sinto bem, confortável, e estar aqui podendo falar com vocês. Obrigada. Gente, olha só como a Comprema está importante. Gente, quando que a gente ia pensar sem tecnologia, Jesus amado, que nós iríamos conversar com alguém lá de Brasília, né? E poder, ao vivo, assim, né, gente? Tem coisas que a gente não consegue nem entender. Vou botar um incenso aqui, Ilza, porque para ir organizando o nosso pensamento aqui também. Ótimo. Ilza, então, olha só, gente. Por que a gente, né, queria muito conversar com a Ilza? Nós temos uma colega em comum, que eu acho que é a Heloísa da película Chique. Acho que ela é muito tua amiga, né, Ilza? E ela fomentou muito essa discussão contigo, e cada vez que tu fazias os teus trabalhos, ela me mandava e dizia, olha aqui a Ilza, olha aqui a Ilza. E eu disse, meu Deus, e eu fiquei com vergonha de pedir para a Heloísa, dizendo assim, Heloísa, me dá o WhatsApp, se tu tens o WhatsApp da Ilza, me dá o WhatsApp da Ilza, que a gente, enquanto a Comprema, precisa muito estar falando com a Ilza. E daí, eu pensei, não vou pedir, porque, embora a Heloísa também seja minha amiga, eu achei um pouco de invasão de privacidade. E aí, escrevi para a Ilza, eu acho que foi, Ilza, no Instagram? Foi no Instagram. E ela respondeu. Me deu contato. Por que a gente quer a Ilza? A Ilza é uma cientista ambiental, como a gente colocou ali. A Ilza, ela vai contar um pouquinho da história dela, de como ela chegou nesse tema da colisão de aves. E ela vai contar um pouquinho para a gente como é que ela, ao chegar, né, ao se defrontar com também esse problema, como é que ela se organizou para daí fazer um estudo referente a isso, em qual universidade ela vai falar tudo direitinho para a gente. Então, vou tentar ficar o mais quieta possível, porque eu quero também muito escutar esse trabalho dela, quem ela é, mas o trabalho dela, porque vai nos servir bastante aqui na nossa região, que nós temos aqui Balneário Camboriú, né, a gente é muito verticalizado por conta da pouca terrinha que a gente tem, né, e da quantidade de gente querendo vir morar para cá, então nossos prédios são enormes, e os nossos prédios enormes estão vindo também com fachadas de vidro, tipo, todas as paredes, assim, sabe? Então, é um tema que a gente também está debatendo aqui, fomentando aqui a discussão, para que as pessoas se conscientizem, e eu acho que a tua pesquisa vem muito de encontro a isso. Então, Ilza, conta para nós como é que tu chegou nesse tema, como é que tu organizou o teu trabalho, fala o que tu quiser referente a isso, que tu tens uma gama de conhecimento enorme. Obrigada pela oportunidade, Patrícia. Então, quando eu comecei a pesquisar, a pensar o que eu iria falar sobre, na conclusão do meu curso, né, de Ciências Ambientais, o meu professor, meu orientador, ele falou, Ilza, começa a pensar no que a gente vai falar.
né? Porque o meu curso é Ciências Ambientais, e ele é um consórcio onde ele abrange diversos temas, né? Então, ele abrange informações sobre biologia, sobre tecnologias de geoprocessamento, que a gente está hoje vivenciando muito. Então, ele abrange um pouquinho de cada assunto que a gente fala em termos curriculares, né? Então, no final, a gente tem que fazer o trabalho de conclusão de curso. E aí eu teria que escolher o meu tema, que passou pela minha cabeça várias coisas. E eu sou observadora de aves, né, Patrícia? Então, é um hobby que eu tenho já há quase 20 anos, bastante tempo já, que a gente começou a observar aves. E quando você tem um hobby que você começa a observar, porque às vezes as coisas acontecem, passam na sua frente, e você não observa, você não percebe. Mas quando você começa a enxergar as coisas de forma diferente, parece que as coisas vão acontecendo, né? E assim, eu trabalho na área de imóveis, eu sou corretora de imóveis também, desde 2000. E foi num estande de vendas que eu estava na Asa Norte, aqui em Brasília, né? Aqui em Brasília é setorizada por vários setores. Eu estava na Asa Norte, numa central de vendas, próximo de um parque ecológico, Patrícia, o estande de vendas. E a construtora fez um estande todo de vidro, vidro transparente. Só que lá tinha as persianas, né? Então, quando a gente abre o stand para os clientes ver o que está acontecendo lá dentro, né? Porque parece que tudo que nós fazemos é em benefício de nós mesmos, né? Então, nós abrimos o stand de vendas e a gente estava lá de manhã, não era nem 9 horas da manhã ainda, um periquito do Encontro Amarelo se chocou no vidro, bateu. Quando nós escutamos aquele barulho, que nós corremos, sabe, assim, é de chorar. Eu peguei o periquitinho na mão, o bichinho estava assim, desmaiado, literalmente desmaiado. Aí a sorte, assim, ele não bateu o biquinho de frente nem nada. Então nós pegamos ele, molhamos a cabecinha dele, ficamos um pouquinho ali com ele. Na época, não sabia nem o que fazer. E aí, daqui a um tempo, ele começou a reagir. E aí nós soltamos, ele voou, foi embora. E isso ficou na minha cabeça, né? Aí passou anos e tal. Aí eu tenho a minha filha, que ela também é formada em biologia. Na época também a minha filha muito preocupada com essa situação. E aí acaba que a família vai se unindo, né? E vai convergindo as ideias. Meu esposo também é observador de aves, então que a família é o trio que gosta muito do meio ambiente e das aves. Aí outro dia nós estávamos passeando no zoológico, aqui de Brasília. O recinto de beija-flor todo com vidros. Achei um absurdo aquilo. E do lado, por coincidência, um beija-flor caído morto. Na hora eu peguei o beija-flor, tirei fotos, mandei para o meu grupo aqui de observadores de aves. Nós ficamos chocados com isso. É até uma intervenção que eu gostaria de fazer com os meus trabalhos, até ver se eu consigo modificar alguma situação no Zoológico de Brasília. Ilza, isso era quando? Em que época, que ano que tu foi nesse zoológico que era tudo de vidro? Olha, 2012, 2015. E ele ainda é hoje? Ainda. Não tenho muita certeza do ano exato, mas eu posso precisar, de repente, que eu tenho as fotos, né, as imagens, e eu posso passar para você depois. Não, é só porque é para a gente entender, porque assim, até a gente difícil de pensar, né? Um lugar onde é que lida com aves, ter a estrutura de vida, muito possivelmente não tem nem a consciência que depois tu vais aí com o teu estudo mostrar, né? Então, acho que esse trabalho teu, e aí quando tu diz isso, né? Eu queria muito estar mudando, porque eu acho que enquanto cientista, né? Enquanto acadêmico, a gente é o nosso sonho que, né? Que os trabalhos acadêmicos eles possam vir para a prática e transformar a nossa realidade, que é para isso que a gente estuda, né? Mas é só por isso, só porque veio essa coisa aí na minha cabeça. Mas pode continuar. Então, assim, só para contextualizar, e foi com esses, né, com esse start que, quando meu professor perguntou, do que a gente vai falar? E eu me lembrei de todos esses fatores. Eu falei, professor, vamos falar sobre
a mortandade de aves nas vidraças. Porque aqui em Brasília também, Patrícia, aqui no plano piloto, por exemplo, não sei se você conhece aqui em Brasília, aqui nós temos um tombamento onde os prédios eles são de, no máximo, 6 andares. Né? Só que na parte do setor hoteleiro e nos bairros aqui que a gente chama de cidades administrativas, os prédios já são mais altos. E conforme nós conversamos, assim, a modernidade, os arquitetos estão usando muito vidros. E os vidros vêm de todas as cores, verde, azul, amarelos, e cada vez mais espelhados. Né? Então, assim, Brasília não tem sido diferente. Eu falei, professor, vamos falar sobre isso. Mas eu pensei também baseado na PGR. A PGR é um prédio da Procuradoria-Geral de Brasília, que fica aqui na L4, onde o prédio ele é enorme, todo circular, todo redondo, e ele reflete tudo, o céu, as nuvens, tudo. É uma continuidade do ambiente. É terrível. E, assim, quando eu comecei a pensar nesse tema, eu falei, vou ver o que eu acho. Aí o professor falou, Ilza, vamos falar sobre a PGR. Né? Porque é um impacto para o Distrito Federal. Você tem um prédio daquele, é um crime. Porque está no meio do cerrado, em volta é toda a vegetação do cerrado. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu vi que tinha um tema. Já tinha um trabalho feito em 2005 pelo professor da própria UNB, que é o Miguel Marini, que é o UNB, é onde eu fiz, né, a minha graduação em Ciências Ambientais. E eu entrei em contato com o professor Miguel Marini, e ele falou, Ilza, eu fiz esse trabalho, né? A PGR contratou a Universidade de Brasília para fazer um levantamento se o prédio causava impacto. E eles constataram que sim. Na época, eles fizeram várias indicações para a Procuradoria reduzir esses impactos, e até o momento parece que eles não fizeram nada. E aí meu professor falando, vamos fazer sobre o PGR. Eu falei, professor, por que não fazer o dever de casa antes? Aqui na UNB, nós temos vários prédios, com vários vidros, diferentes, inclusive, e acho que a gente pode ver se esses vidros que tem aqui, se causam esses impactos, se a universidade está colaborando com essa mortandade. E, a partir daí, a gente criar meios e métodos para mitigar, para a gente poder levar para as outras pessoas, né? Porque não adianta só a gente ficar na literatura. A gente ficar lendo artigos de outros países, sem saber o real impacto no nosso. Porque na universidade, os prédios também são baixos, né? E se você olhar assim diariamente no convívio, você passa despercebido, você acha que não tem vidros lá. E você acha também, Patrícia, o seu som não está saindo para mim. Eu não falo, eu só fico aqui pensando eu comigo mesma. Quando eu for falar, eu te interrompo, porque eu só fico tentando, é tanta informação que a gente fica lembrando, não é isso, tem razão, não é aquilo. Então é eu aqui comigo mesmo, com meus pensamentos. Fica tranquila, tá? Então tá bom. E aí foi assim, porque você pensa que as aves se colidem mais em prédios altos, né? Prédios com grandes extensões de vidros. Então, foi a nossa pesquisa. Então, no início, eu mapeei o campus, né? Então, eu visitei 43 prédios da universidade, o que eu considerei assim, os que tinham maiores extensões de áreas envidraçadas. Né? Porque a gente, como leigo, a gente acha que só os vidros grandes, as grandes extensões, são as causadoras desses impactos. Então, eu mapeei 43 prédios, inicialmente. E aí, falei, 43 prédios, não tenho como fazer esse monitoramento em 43 prédios. Aí eu fiz um filtro, escolhi 16 prédios, dos que eu né, achava que poderia ser mais impactante para as aves. Porque o campus aqui,
ele é rodeado de muita vegetação. Então, nós temos toda a parte ali onde fica o Centro Olímpico da universidade, que é cerrado. Logo em seguida, nós temos ali o Parque Ecológico, Olhos d'Água, né, que é uma reserva natural também. Então, nós temos, está bem cercado, está bem no meio, bem no bioma mesmo. Né? A gente está no bioma cerrado, mas eu gosto de frisar, porque ali onde a universidade está é rota de migração de várias aves. E aí eu filtrei... Ilza, Ilza, só para as pessoas que estão nos escutando, por que a Ilza reforça muito, né, gente, essa questão que ali tem uma vegetação que ali, né, tanto do prédio ali da PGE, por que tem essa vegetação, por que ela reforça tanto? Porque, como ela falou, gente, se tu tens um vidro, né, alguma coisa que está refletindo, e ela falou ali que é uma continuidade, né, essa ave, ela vai enxergar, então, ela vai enxergar aquilo que está refletido nesse vidro, como se fosse realmente uma continuidade. Então, ela acha, opa, ali tem uma árvorezinha, ali tem uma vegetação, sigo voando, e puf, e bate numa coisa que é intransponível. Então, por isso que ela reforça tanto, gente, quem vai escutar a gente, essa questão, olha, estava rodeado de árvore, olha, estava rodeado de vegetação, só para a gente ficar bem ligado nesse detalhe, que é onde... E aí, agora ela traz ainda a rota de migração. Então, além da vegetação, essas aves é um caminho, é a estrada delas, digamos assim, né, Ilza? Sim, exatamente, né? Rota de migração, porque é o trampolim para diversas aves que passam por ali. Então, Patrícia, não vou me estender muito, porque a gente tem pouco tempo, né? Então, assim, aí eu filtrei, selecionei 16 prédios, né? Os que eu considerava mais perigosos, né, para as aves. E eu comecei a fazer umas pesquisas presenciais, primeiramente nesses 16 prédios, para saber se havia mortandade de aves. E a minha surpresa foi que havia colisões de aves. E não, assim, uma coisa esporádica, mas frequentemente. Eu falei, opa, então vamos aqui. Aí comecei com o orientador, né, com o professor Dr. Roberto Cavalcante. E aí vamos começar, né, em busca de mais informações. Então, depois desses 16 prédios, onde a gente constatou essa mortandade, nós fizemos uma divulgação no campus. Colocamos vários banners, cartazes, alertando os estudantes, as pessoas que frequentam o campus, para a problemática, falando que desses problemas, porque as pessoas com quem nós conversamos, algumas delas nunca tinham ouvido falar desse problema. E só para você ter uma ideia, para eu começar a fazer essa pesquisa dentro do campus, eu precisei pegar autorização com a prefeitura. E da prefeitura do campus, tá? E dentro da prefeitura do campus, o próprio prefeito do campus, ele falou para mim, ô Ilza, mas para que pesquisar isso? É só um pombo que bate no vidro. Ninguém está preocupado com esse assunto. Tipo assim, sabe? Que não é uma coisa importante, não é uma coisa relevante para você estudar. E aí eu conversei com ele, na ocasião, eu e minha equipe, e aí ele falou, não, tudo bem, vou autorizar você a fazer essa divulgação e tal. Aí eu fui, coloquei os banners, né, no campus. A ideia era que eu tivesse informações de todos os alunos pelo campus, passam diuturnamente mais de 53 mil alunos. Então, era uma gama muito grande de informações que eu poderia ter. E aí eu fiz uma pesquisa online também, onde as pessoas foram me enviando essas informações de colisões, ou onde as pessoas poderiam mandar imagens das aves fotografadas. Para minha surpresa, Patrícia, do primeiro dia de pesquisa, eu já recebi uma imagem, um pessoal de um prédio da universidade me mandou, Ilza, acabou de se chocar aqui, na nossa vidraça. Vem aqui recolher. Aí eu fui lá, e era uma choca do Planalto, né? Um passarinho muito bonitinho. Fui lá, recolhi, tirei fotos. E as pessoas ficaram me falando que se chocavam tucanos, quase todo dia. Tucanos, choca do Planalto, o anu branco, e por aí foi. E as pessoas foram enviando colaborações, professores também me ajudando muito com as imagens. E a gente foi vendo que era um assunto mesmo problemático no campus. Então, eu falei, vou refinar mais ainda a minha pesquisa para poder dar conta de aplicar os métodos, né, mitigatórios.
E aí nós escolhemos 3 dos prédios que tinham... Um prédio que tinha um vidro espelhado, porque tem um tipo de vidro que ele é mais problemático para as aves, que é aquele vidro transparente, que ele dá a continuidade do ambiente. A ave passa por um vidro desses e ela acha que não tem nada na frente, então ela vai querer atravessar. Nós temos o vidro reflexivo e o espelhado, que ele reflete toda a vegetação em volta, as árvores, o céu, as nuvens, né? Então, esses vidros são o que a gente considera os mais problemáticos para as aves. Porque as aves, Patrícia, elas enxergam muito bem, elas enxergam melhor que nós. Só que algo estático, algo parado, para elas é difícil, porque elas não têm movimento. Então, elas estão voando, estão no espaço delas. E, de repente, ela está vendo o céu, está vendo uma árvore refletida. Ela acha que é um trampolim para ela. Ela vai querer pousar ali. E a velocidade com que as aves voam, para você ter uma ideia, um pardal, ele voa, em média, 30 km por hora. E se você está voando, você está achando que ele tem uma árvore, e você chega, você tem algo estático, você não tem tempo suficiente para a ave desviar. E ela acaba colidindo. E na maioria das vezes esse choque é frontal, bate com o biquinho, com a cabeça, da hemorragia, né, interna. Muitas vezes eles morrem na hora. Outras vezes eles caem, conseguem levantar um pouquinho e voar, mas quase sempre eles morrem em seguida. E aí foi baseado nesse tipo de vidro que nós escolhemos 3 do campus, um com vidro transparentes, outro com os vidros espelhado e reflexivo. E aí nós fizemos um monitoramento, né, que a gente chama de protocolo padrão, para saber se estava acontecendo isso mesmo, né? Porque na ciência a gente tem que provar, né? A gente não basta falar, né? E aí eu e minha equipe, nós começamos a fazer o nosso monitoramento. O monitoramento que a gente chama do protocolo padrão, ele consiste em você monitorar uma área em volta, né, de onde você quer fazer o estudo. E você tem que ter essa sequência, né? Você vai vários dias, nos mesmos horários, para ver se você encontra vestígios de colisões. E nós fomos. No primeiro dia, foi uma surpresa para nós. Nós chegamos em um desses prédios que tem os vidros transparentes e tinha uma silhueta estampada, com as asas abertas assim, de uma ave que se chocou. A gente não conseguiu identificar, mas nós achamos que era uma asa branca, né? Porque aqui tem muita asa branca, que é uma espécie de pombo. E aí, no outro dia, monitorando, encontramos penas, encontramos andorinhas, encontramos aquela rolinha fogo apagou, tinha acabado de se chocar em uma vidraça, estava com o biquinho torto. Essa provavelmente morreu, porque ela não ia conseguir se alimentar com o biquinho torto daquele jeito. E aí nós constatamos que que a Universidade de Brasília, o campus Darcy Ribeiro, né? Que a universidade ela tem vários campos, nós tocamos o campus Darcy Ribeiro, que sim, que ela estava colaborando com esses impactos. E a partir daí, nós começamos a pensar em que métodos que nós iríamos utilizar para reduzir esses impactos. E dentro dos métodos utilizados, se fala dos adesivos circulares, que foram estudados por muitos cientistas, inclusive nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, os estudos estão bem avançados. Lá eles já conseguiram quantificar a mortandade aviária anualmente e chegaram a cifras de bilhões. Bilhões de aves morrem anualmente nos Estados Unidos. E no Canadá também, né? Aqui no Brasil, um estudo feito pela Universidade Federal de São Carlos, pelo professor Augusto Piratelli, eles já fizeram um chamado para quantificar as aves mortas no Brasil, porque a gente não tem ainda esse índice. É um estudo que está em andamento por eles e que vai nos ajudar, né, a, de repente, criar até medidas
e políticas públicas para reduzir esses impactos aqui no Brasil. Mas aí, baseado, então, nesses estudos do Daniel Klein, que foi um dos cientistas que norteou os meus estudos, eu tenho vários artigos dele, inclusive tive a oportunidade de falar com o Klein por e-mail, maravilhoso, assim, quando você envia um e-mail para uma pessoa assim, que você acha muito importante no nível acadêmico, e quando eu recebi a resposta, até me emociono, Patrícia. Quando eu recebi a resposta... Ô, Ilza, é assim que eu senti contigo? Quando eu recebi a resposta dele, que eu queria um artigo do Daniel, que não estava disponível. Não conseguia achar esse artigo. E aí eu fui e enviei um e-mail para ele. Quando ele me enviou a resposta, ele me enviou, Patrícia, não só o artigo que eu solicitei, mas todos os artigos disponíveis dele. É assim, eu fiquei emocionada. Eu cheguei aqui, eu contei para o meu esposo, né? Porque é com quem eu divido as minhas alegrias e tristezas, né? E quem é a pessoa que me acompanha durante a minha pesquisa toda. Eu falei, olha, o Daniel me mandou os artigos e ainda se colocou à disposição para me ajudar no que eu precisasse. E aí, eu fiquei muito animada. Aí dá um gás, né, na nossa pesquisa. Então, aí eu vi os experimentos que ele fez. Paralelamente, o professor Piratelli também tinha feito um experimento na Universidade Federal de São Carlos. E eu entrei em contato também com o Piratelli. E ele me deu as dicas de como fazer. E aí nós podemos implantar o nosso método aqui. Só que eu fui além desse método, porque o professor Piratelli, ele colocou os adesivos circulares nas vidraças, né? E esses adesivos, para as aves, Patrícia, ele só é visível quando o vidro é transparente. Porque você afixa o adesivo por dentro, né, do vidro, sinalizando para as aves que ali tem um obstáculo. Porque é o que nós podemos fazer com essas estruturas que já estão prontas? Nós temos que sinalizar para as aves que ali tem um obstáculo, para elas não quererem ultrapassar. E esses obstáculos, nós temos que ter um padrão, uma padronização. Porque eu vi várias aves, vários prédios, inclusive, com silhuetas de gavião. A raia olímpica do campus da USP, em São Paulo, aquilo é um crime ambiental. Quando eu vi aquilo, que eu vou sempre a São Paulo, eu vou de carro, eu fiquei desesperada. E aí depois eles colocam assim uma silhueta de um gavião de um lado, aí anda mais 500 metros outra silhueta e acha que vai resolver. Inclusive, estudos feitos pelo próprio professor Piratelli mostrou que essas silhuetas de aves não têm eficácia nenhuma. Então, para que as aves enxerguem, a gente tem que ter um padrão. E diversos estudos nos mostraram que nós podemos colocar os adesivos circulares, mas que eles têm que ter um distanciamento. Se você tem as vidraças na sua casa, olha só, agora fala para você, público que estiver assistindo, você que tem muitos vidros na sua casa, se você tem os vidros transparentes, você pode sinalizar para as aves que ali tem um obstáculo. Então, você pode colocar os adesivos circulares, que foi o que nós colocamos. Os adesivos, eles podem ter qualquer formato, qualquer cor, qualquer o tamanho que você queira, mas ele tem que seguir um padrão, que foi o que nós fizemos no campus da universidade. Nós colocamos os adesivos. Se você colocar ele como se fossem os adesivozinhos circulares, você não pode, se ele for na vertical, eles têm que ter um distanciamento, no máximo, entre um e outro, entre um eixo central e o outro, de 10 centímetros. Não pode ultrapassar, porque a ave, ela pensa, opa, se eu conseguir passar ali, eu vou. Inclusive, tem um estudo recente que eu estava lendo, que os periquitos, eles têm uma inteligência tão aguçada que eles conseguem fazer uma manobra em pleno voo e passar, exatamente, passar entre os obstáculos. Por isso que você tem que ter esse distanciamento. Tu sabes, Ilza, que aqui em casa, quando eu fui adotar esse método, como eu tenho uma... Olha, por isso que é a leitura que tu falaste uma coisa ali no começo, que é aquela coisa de trazer para a consciência, e quando tu traz para a consciência, tu começa a perceber o teu entorno de uma forma diferente. Aqui em casa, eu tenho uma grade que é de alumínio,
que ela tem o distanciamento de 10 centímetros. E os passarinhos aqui do meu entorno, eles aprenderam que eles fazem essas manobras e eles passam ali pelo meio, safadinhos. E daí, quando eu fui adotar 10 centímetros, o que acontecia? O beija-flor e a curruíra, elas iam e queriam passar. Eles iam mais devagar, até colidiam, mais caíam, só que eles queriam passar porque eles estavam achando que era a grade que ele já estava acostumado a passar. Então, eu tive que reduzir tudo para 5, porque senão eles batiam ali ainda. Tu acredita nisso? Acredito. E na horizontal tem que ser 5, né? E assim, isso para a maioria dos pássaros canouros, beija-flor, igual você citou, cambacica, vários passarinhos menores, esse método ele tem que ser reduzido ainda mais. Tá? Então, a gente fala que esse espaçamento na horizontal de 5 e na vertical de no máximo 10 são os pássaros, né? Os pássaros maiores, aí na faixa de 15 a 20 e poucos centímetros ou maior. Os menorzinhos, esse distanciamento tem que ser reduzido. Tá? Então, Patrícia, como eu estava te falando, os vidros transparentes, nós podemos colocar os adesivos para mitigar. E no campus, nós fizemos isso nesse prédio transparente. Só que no prédio que nós temos lá, que é o espelhado, nós temos um prédio no campus que ele tem mais de 15 metros de altura. Todo espelhado, e uma das fachadas só de vidro tem mais de 100 metros quadrados. Então, temos 3 fachadas dessas nesse prédio. E lá não adiantava a gente colocar o adesivo, porque a ave não vai ver, porque o adesivo você coloca por dentro. Então, lá nós adotamos o método do Acopian Bird Savers, né? Que aqui no Brasil a gente chama de cortinas de vento, que são vários cordõezinhos que você pode estar colocando nas suas vidraças. Isso você pode colocar não só no vidro espelhado, mas no vidro transparente também. E ele fica lindo, porque nas pontas você pode colocar peninhas, você pode colocar espelhos, você pode colocar várias coisinhas na ponta, e fica aquelas cortinas lindas que com o vento vai jogando, dá aquele som, que inclusive ainda traz até uma paz de harmonia, uma harmonia, né, para a nossa mente, né? E nós fizemos isso lá no prédio do BSA Sul. Colocamos os Acopian Bird Savers, porque lá o vidro é espelhado e o adesivo não ia resolver. Implantamos esses métodos e desde então, depois que nós implantamos, nós fomos lá várias vezes e eu tenho pessoas que trabalham lá, que estão me ajudando com esse monitoramento e nós não tivemos nenhuma colisão mais nesses prédios. E nós podemos implantar, graças também à ajuda do professor Pedro Zuc, né, que inclusive ele é o diretor da SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente do campus. Porque o campus, eles vão institucionalizar o método para os outros prédios que têm o mesmo impacto e vão expandir para os outros campos aqui de Brasília. Então, isso foi uma vitória para nós, né? Porque você não só mostrou para a universidade que tem um impacto, como a universidade abraçou a causa e vai estar implantando esses métodos nos outros prédios, para a gente reduzir esses impactos. Então, assim... Arrepia, olha só, tudo arrepiadinho aqui, ó. Arrepia. Arrepia, e toda vez que eu falo, eu fico emocionada. Mas não basta só o campus, né? Foi igual eu te falei, o dever de casa. O campus abriu as portas para mostrar que os impactos acontecem. Porque durante nossa pesquisa, 51%, você vê, é um índice grande, 51% da nossa amostra de pesquisa desconhecia o fato. Então, o que nós queremos alertar a população de que isso acontece, essa mortandade acontece, é uma mortandade silenciosa, você não vê, porque a ave bate na sua janela, cai. Um gato passa ali e pega. Uma outra ave predadora passa e pega, que são os necrófagos. Você nem sabe que aquilo aconteceu. Aqui no prédio onde eu moro, eles fizeram um retrofit, trocaram todas as vidraças por vidros laminados. Na ocasião, nós fizemos uma reunião para
para que não trocasse as vidraças. Nós somos votos vencidos. E disseram que não, que isso não acontecia, que aqui que os prédios, que o vidro era um pouco só laminado, não tinha tanto reflexo. E até hoje acontece. Os pássaros morrem, caem na garagem, eu comecei a fotografar. Pedi para o porteiro, me envia as fotos. E o porteiro me mandava. E aí, recentemente, a gente conseguiu que o síndico, pelo menos, mudasse um pouco o guarda-corpo da rampa de acesso da garagem, que era tudo transparente. Aí eu consegui que eles colocassem as faixas verticais. E desde então também não morreu mais nada aqui. Mas ainda, semana passada, eu peguei um que se chocou no vidro que reflete aqui. Então, é chamar a população. É uma morte silenciosa. Está acontecendo, pessoal. Por que a gente tem que se preocupar com a mortandade das aves? É só um pombo? É só um passarinho? A gente tem muitos pássaros, por que se preocupar com um? Ou com dois, ou com três? Eu sempre digo, porque as aves, elas são muito importantes para nós. Se uma dessas aves vir à extinção, toda ave ela tem o seu grau de importância nessa cadeia de vida que a gente está aqui no planeta. Nós não somos os únicos seres aqui. Nós temos que aprender a dividir o nosso ecossistema. Nós temos que aprender a saber que existem outros seres importantes aqui. Nós não somos os donos desse planeta. Então, assim, as aves desempenham papéis importantíssimos para a natureza e para nós humanos. A extinção de uma espécie pode acarretar em vários problemas, porque cada espécie desempenha um papel. Outros são polinizadores, outros são dispersores de sementes. Nós temos sementes que os papagaios dispersam. Se os papagaios virem à extinção, quem vai dispersar essas sementes? Né? Polinização, a pessoa fala, eles não têm um papel muito grande de polinização, mas tem o seu grau de importância. Mesmo que seja pequeno, tem o seu grau de importância. As aves, elas desempenham papéis assim de serviços ecossistêmicos imensurável para a humanidade. Elas comem insetos de lavouras, que faz com que deixe de ser despejados na natureza pesticidas que fazem mal para nós. Quando você ingere um alimento que vem carregado de agrotóxicos, isso acumula, você ingere esse alimento, acumula no seu organismo, isso te traz diversas doenças, né? Acarreta vários fatores para a sua saúde. Então, temos que preservar nossas aves. Temos que mostrar para eles, a gente quer viver num mundo bonito, onde nós podemos ter vários vidros. Quem é que não quer ter uma casa no meio da floresta com vidro transparente para você ver a vegetação em volta e o céu? Eu quero. Só que eu tenho que saber que tem outros seres ali do meu lado, que precisam dos nossos cuidados, que precisam da nossa atenção, porque nós é que estamos invadindo o ambiente deles. Nós é que estamos aqui desmatando, fazendo com que eles venham para as cidades. Se não houvesse esse desmatamento constante e crescente, as aves não iam sair da mata deles e vir para as cidades. Então, eu sempre digo que nós temos no Brasil a ABNT, a NBR 7199, ela é a normativa que regulamenta o uso de vidros em fachadas. Só que eles não falam exatamente assim, você não pode usar o vidro espelhado, você não pode usar o vidro transparente em fachada. Ele apenas se preocupa se aquele vidro vai causar, se ele quebrar, ele vai estilhaçar e machucar nós, humanos. Só que nós temos vidros na nossa indústria brasileira capaz de mitigar esses impactos para as aves. Basta apenas que a NBR 7199 vá lá e diga, na fachada você não pode usar esse tipo de vidro. Você pode usar outro vidro, que nós temos, inclusive. Porque, assim, o nosso movimento, Patrícia, o que nós queremos, não é que o vidro deixe de ser utilizado. Não é isso que nós queremos. Nós queremos apenas que os nossos arquitetos, nossos engenheiros,
que estão na linha de frente, digam para o consumidor final, digamos ali, para quem está fazendo a obra, especifique, você pode usar esse tipo de vidro aqui, que você vai ter um ambiente, que vai ter o conforto acústico que você quer, que você vai ter a economia com manutenção que você precisa, mas que você concilie também aspectos para a ave e fauna em volta, que você não traga esse dano irreparável para o meio ambiente. É isso que nós queremos, trazer essa conscientização. Para os prédios que já existem, tem como fazer meios para mitigar esses impactos. Porque a iluminação ela é fundamental para que as aves enxerguem esses obstáculos. Então, quando você coloca, por exemplo, eu tinha falado no início que as aves elas enxergam muito bem, né? Elas têm uma acuidade visual que nós não enxergamos. Elas conseguem enxergar na frequência UV, que é uma frequência que nós não vimos. Só que a luminosidade desse ambiente tem que ser propícia também para que as aves enxerguem. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o vidro espelhado, igual o caso da PGR, dependendo do tipo de iluminação que eu adotar, eu consigo sinalizar para as aves, eu consigo tirar esse reflexo. E as aves vão ver que ali tem uma vidraça. Ou a iluminação também pode ser inversa. Pode deixar o vidro tão transparente que a ave não vai enxergar nada. Né? Então, assim, existem meios para mitigar, bem simples, para você que não tem condições de investir muito inicialmente. Então, desde você pegar uma canetinha, fazer risco nas suas vidraças, seguindo o espaçamento, se for na vertical, de até 10 centímetros entre uma linha e outra. Se for na horizontal, entre uma e outra de 5 centímetros, você vai reduzir esse impacto. Tem as películas, também você pode estar colocando. Inclusive, a minha amiga Heloísa, da película Chique, né? Tem uma gama de películas que você pode colocar na sua casa e vai combinar com o seu ambiente, porque a preocupação de nós, humanos, é que fique bonito, que não interfira na nossa vida. Então, essas películas, elas podem ser colocadas e combinar com o seu ambiente. Inclusive, na época da minha pesquisa, eu entrei em contato com a Heloísa, querendo que ela patrocinasse a minha pesquisa, né? Para colocar as películas chique lá no campus. Mas a gente não teve muita sorte nesse quesito aí. Então, nós mesmos, eu e minha equipe aqui, nós fizemos o gabarito para a gente colocar lá. Então, nós fizemos uma tela 70 por 70, toda padronizada, onde nós afixamos mais de 60 adesivos de uma vez só. Então, você de casa, que você não tem condições de fazer, se você quiser, me procura, eu te passo as dicas e você pode estar fazendo também na sua casa. Agora, se você tem mais condições financeiras, pode comprar a película pronta, que também tem essa eficácia para você reduzir o impacto das suas vidraças. Ô, Ilza, nossa senhora, me veio tanta coisa aqui na cabeça que eu até... É muita coisa ao mesmo tempo. Ô, Ilza, vou te propor aqui ao vivo, porque aí vai que fica mais difícil de tu negar. Eu vou te propor. Não, eu penso que em outro momento, Ilza, a gente organizar direitinho, ver a tua agenda, isso e aquilo, mas fazer dentro desse tema da colisão de aves, né, que é uma vez por mês, isso e aquilo, mas daqui a uns 2, 3 meses aí no teu tempo, da gente fazer uma só com coisas, falando, porque tu falou desse vidro que já existe aqui, para a gente talvez pegar um arquiteto para conversar junto conosco aqui, tentar entrar, né, porque a gente já tentou entrar em contato, tu também, certo, com o pessoal da engenharia, da arquitetura, né, que é, como tu falaste, a nossa porta também, uma das nossas portas de entrada, para a gente colocar isso na discussão. E eu sempre brinco que eles têm essa cabeça deles, que é linda e maravilhosa, né? De ideias ali, tudo, porque quem projeta todas essas coisas, né, deve ter muita ideia dentro da cachola. Então, talvez a gente poder fazer uma só específico para essas formas de mitigação, para essas possibilidades que existem, deixar num vídeo gravado, porque ele pode ser um material que, para nós, enquanto uma associação aqui em Balneário Camboriú,
pegar o conhecimento que tu tem, né, do professor Piratelli, do professor Gabriel, que já passou conosco, da Tieta também, e trazer, e talvez a gente pudesse ir apresentando, até a própria Luísa apresentando, nessas universidades, batendo na porta aí do pessoal, assim, como tu conseguisse transformar o teu ambiente aí, né? E aquele prefeito ali não conhecia e até te questionou inicialmente, né, da importância, da necessidade de fazer. Então, a gente, eu, o outro, né, a Comprê, não sei mais quem, bater na porta, talvez, desse pessoal e chegar lá com material, que aí seria esses vídeos que hoje a gente fica gravado, essas nossas entrevistas, né, a gente pode editar depois, né, e talvez chegar lá pelo menos para estar passando em algum lugar. Eu acho que, né, se pudesse, porque tu tens muita informação, porque tu estudou sobre isso. Então, se pudesse, né, pensa direitinho, não precisa dar resposta ao vivo, é brincadeira minha. Não, mas com certeza será um prazer. Assim, o que eu puder fazer, Patrícia, para ajudar as nossas aves, pode ter certeza que eu vou estar fazendo, porque para mim elas têm uma importância enorme na minha vida. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei a falar aqui, eu falei que eu sou observadora de aves. Quando eu estou assim, no meu pico de estresse, porque é natural, hoje em dia, todo mundo tem esse pico de estresse, eu falo aqui em casa, vamos para o mato. A gente passa o dia inteiro observando as aves. Isso me traz uma paz, eu volto para casa renovada. Aqui na minha varanda, eu fico vendo os pássaros, às vezes eu acordo cedo e fico olhando aqui. Ele traz um benefício tão grande para nós. Então, eu não consigo imaginar como nós, humanos, a gente consegue ter uma crueldade de uma forma que a gente só pensa em nós. Porque quando você coloca uns vidros desses na sua casa, você coloca sua casa em volta, cheia de janelas, você não se preocupa em colocar uma persiana. Porque uma simples persiana vai reduzir, vai mostrar para as aves que aqui tem um vidro. Né? Então, assim, você não consegue imaginar um mundo sem as aves. Quando você tem um vidro transparente na sua casa, limpo, quem nunca bateu a cabeça em um vidro? Quem nunca bateu? Teve uma época que eu estava na casa do irmão meu irmão é vidraceiro, hein? Eu tô conseguindo mudar a cabeça da família, viu, Patrícia? Meu irmão é vidraceiro. E ele colocou na casa dele um vidro tão transparente, e na época ele não colocou nenhuma faixa. O meu sobrinho estava correndo, a criança de 4 anos, veio, bateu de uma vez. O menino passou, ó, minutos chorando com a cabeça e fez um galo enorme. Isso correndo aí a quantos quilômetros por hora? Agora, imagina uma ave que eu te falei, que anda 30 quilômetros por hora, no mínimo. Então, assim, é conscientizar, meu povo, é conscientizar a população de que nós podemos mudar. Se você já tem a sua casa com os vidros, você pode colocar persianas, você pode colocar cortinas, você pode fazer riscos com as canetinhas próprias para vidro que já existem. Você pode comprar as películas chique, a película chique, mas se você não quiser colocar as películas chique, você pode colocar outros tipos de películas. Tá? Você pode estar colocando... Se você vai começar a construir a sua obra, você pode escolher um vidro adequado. Nós temos na nossa legislação vários tipos de vidros que você pode estar usando, que os vidros não reflitam, perdão, a palavra errada, que eles não reflitam mesmo, né, Patrícia? Que não trazem reflexo. Melhor assim, porque também conjugar esse verbo também não saberia. Que eles não trazem o reflexo da vegetação, que eles não dê a transparência de continuidade. Você pode estar utilizando o vidro. Não queremos que o vidro deixe de ser utilizado, que ele é muito bom para as construções também. É só ficar atento a essa situação. Então, evitar também, se você está começando a sua obra do zero, evitar que o paisagismo que seja implantado tragam esse reflexo para os vidros, né? Então, plantar as árvores mais distantes, não plantar as árvores muito próximas, tá? Se você está começando a obra do zero, você pode estar fazendo uma inclinação do tipo de janela
né? Para que esse reflexo ele seja direcionado para o solo, né? Só que você também tem que tomar muito cuidado quando você fala nessa inversão do ângulo das esquadrias, né, de janelas e de portas, porque você também tem que se preocupar com o reflexo solar, porque o reflexo solar, como a gente viu, né, em outras ocasiões, também pode trazer vários transtornos, né, para nós humanos, né, porque o calor excessivo, ele pode, como a gente viu em prédios, né, lá nos Estados Unidos, pode até derreter carros, né, e trazendo prejuízos para a saúde. Então, Por assim, isso que esse tema, né, o tema, né, Ilza, do vidro, é um tema que não é, tem as aves, esse amor que a gente, talvez porque a gente ame muito essas aves, mas também porque a gente reconhece a importância dela para nós, né, e também tem essa outra coisa que essa quantidade de vidro, ele também vai gerar um excesso de temperatura, ele vai também aumentar essa temperatura interna, né, e no entorno desse, então, o vidro, ele precisa ser discutido, porque a gente, às vezes, importa muito essas ideias desses prédios lindos e maravilhosos, esse muro de vidro, que até então nem existia, murinho, né, de 1,5 m, 2 de vidro, aí, nas piscinas que antes eram grades, lindas e maravilhosas, hoje é um negócio de vidro, aqui muito disseminado, e é onde a gente vê muita morte de aves, porque eles vêm nessa transição, é muito pequenininho, né, 1 m e pouco, e ali é direto, então pensar, é uma forma ampla de pensar, de ter consciência, como tu falou, né, Isa? A consciência tem que vir a discussão, a fomentar essa discussão para que a gente realmente tenha uma política pública, como tu também falou, né, uma norma, uma diretriz que nos digam como proceder a utilizar esse vidro, e aí, por isso que eu estou te falando, se a gente conseguir fazer, Ilza, mas direcionar só para essas formas de mitigar, ou até de evitar, né, essas colisões e a morte desses animais tão lindos, tão importantes para nós. Sim, com certeza. Eu acho assim, igual você falou, o tema é muito amplo, tem muita coisa para falar, pode ser até que eu fale rápido, né? Porque às vezes a gente quer falar tudo para alcançar o maior número possível de pessoas, né? E assim, os nossos arquitetos, os nossos construtores, são eles que estão na linha de frente, né? Quando eu te falei que eu tenho um irmão que é vidraceiro, o meu irmão, ele está fazendo as obras dele lá, ele me manda foto. Olha, Ilza, esse vidro aqui é um vidro assim, mas a pessoa já vai colocar a cortina. Esse vidro aqui não traz reflexo. Então, assim, já aos poucos, é um trabalho de formiguinha. Aos poucos, nós vamos mudar essa situação. Com certeza, e nós vamos chegar nos nossos legisladores, ao ponto de que a gente possa implementar leis que peguem, leis que fiquem, porque nós temos leis no Brasil que regulamentam o uso do vidro. Só que as leis, elas têm qualquer brecha que tenha na lei, até porque o Reiner, né? O Reiner, ele falou assim para mim, a gente tem que pensar num texto que não tenha espaço para erros. Por quê? Em Araranguá, em Santa Catarina, tem uma lei que regulamentou que regulamentou a normativa para o uso de vidros. Só que qualquer brechinha é motivo para que não seja cumprida. Em Santos, também tem uma lei que normatizou. Só que lá também teve um espaço onde você fala, não pode ser utilizado fachadas contínuas. Aí eles se apegam em detalhes para não cumprir a lei. Então, nós temos que pensar, né, em todas essas situações para a gente poder levar para os nossos legisladores, para que possamos implantar essas leis, juntamente com a NBR, para que possamos reduzir esses impactos nas nossas vidraças, né? Porque vidros já existem. Vidros que pode ser totalmente transparente para nós, humanos, mas que seja visível para as aves, também já existem. Né? Esses vidros estão sendo produzidos na Alemanha, mas que já estão chegando no Brasil. Recentemente, eu entrei em contato com a Ornilux. A Ornilux é uma empresa alemã que está fabricando vidro
que eles chamam de bird friendly, e que está sendo vendido lá na Europa, na Alemanha, em todos os outros países. E eu entrei em contato com eles para saber se o vidro estava vindo para o Brasil. E a notícia boa é que eles me falaram que já fizeram vários contatos com as grandes distribuidoras de vidros aqui. Então, logo, logo, nós vamos ter esse vidro. Arrepiou de novo. Pois é. Arrepiou de novo. Fantástico, né? Então, logo, porque logo, nós vamos ter esse vidro aqui. É por isso, então, assim, a gente está aí quase com uma hora de... Eu podia ficar aqui amanhã toda escutando e a gente conversando, trocando, mas vamos fazer, então, vamos organizar junto aí com essas informações todas, porque tu trouxesse aí algumas normas que eu não conhecia também, desse uso desse vidro, essa regulamentação desse vidro, essas alternativas, né, todas, e a gente colocaria tudo, porque... eu falei com a Heloísa, ela está para fazer para a gente um panfletinho. Hoje a gente já não usa mais panfletinho pela questão ecológica, mas a gente passa pelas casas e a gente vê morte de aves. Então, eu não tenho o WhatsApp da pessoa, ela não vai chegar nas nossas redes sociais para ver uma discussão como hoje, né, apresentando aí a tua pesquisa, mostrando a eficácia. E aí eu disse, Heloísa, preciso de um papelzinho. A Comprema vai estar fazendo, porque nessa hora eu vou botar como se fosse uma carta, assim, vou botar dentro desse, pelo menos acesso à informação ele vai ter, porque eu não sei se, ou então eu vou ter que bater na janela, na porta da pessoa, para conversar sobre. Então, diferentes estratégias que a gente vai adotar, e quanto mais gente estiver conosco, né, nessa conscientização mesmo, né, mais a gente vai alcançar esses diferentes contextos. E porque, como tu falaste, a morte está acontecendo, a gente pode não perceber, mas a morte desses animais está acontecendo. E elas não, como eu escutei, né, em outro momento também, mas as aves deveriam, né, ficar nas suas florestas, mas a gente não pode esquecer que aqui era uma floresta. A gente, Sim. Aqui onde é que eu moro era lugar de floresta. Então, na evolução, né, elas também, como é que elas vão conseguir saber, agora aqui tu comprou com dinheiro humano, né? Agora aqui não é mais teu ave, é meu, não é mais teu gambá, não é mais teu lagarto, não é mais teu onça, não é mais teu nada, né? É meu agora, meu humano. Então é muito doido isso. Vamos organizar isso, Ilza? Com certeza, vamos sim. Só mais uma coisinha, Patrícia. Oi. Que eu achei importante falar. Só um minuto, tomar um cafezinho. Pode tomar uma aguinha também. Que conversando com alguns amigos aqui em Brasília e divulgando meu trabalho, né? Não são só as aves que estão morrendo nos vidros, não, Patrícia. Os gatos, sabe esses muros que você citou aí? Tem uma casa de uma amiga minha aqui que tem muro de vidro, os gatos estão morrendo. Ela falou, Ilza, me indica onde eu compro essas películas. Eu acho até que ela comprou as películas. Porque os meus gatos estão batendo aqui de noite no vidro, todo dia eu amanheço com um gato morto. Então, olha aí, ó, teve muita gente, Ilza, que te acompanhou aí, tá? E esse vídeo vai ficar gravado, né? Vai estar lá nas nossas redes sociais, depois eu vou mandar para a Ilza também, para ela mandar para todo mundo. Mas a gente teve o Felipe, a Day, a Regina, o pessoal aí que te conhece, eu penso, a Josefa de Oliveira deve ser tua conhecida. Minha cunhada. É? Ó. Minha cunhada, está minhas irmãs aí. Então a Jane... Filhas, a Jane, minha irmã. E o Marcelo Tonini, um biólogo que também conversou aí, a Jane te parabenizando aí pelo projeto, que é magnífico, com certeza, Jane. Agora a gente vai incomodar a Ilza um monte. O Marcelo, ele disse ali, olha só, Ilza, a ideia dele de talvez fazer um documentário com os problemas e as soluções, uma coisinha ali que a gente possa. Ele disse que conhece alguém que pode apoiar, ele pode aí estar falando também. Ó, tem mais gente aí, ó, quem é Ivanilton. Esse é meu irmão vidraceiro que eu te falei. Então, já pensou contar com a entrevista também de uma pessoa que trabalha com isso, quanto de importância, porque ele vai mostrar para os deles, né, que a gente chama que aí ele tem lugar de fala, né, porque ele é vidraceiro. Sim, né? E ele me apoiou então, muito. Ele me ajudou, eu pedi a consultoria para ele, falei, meu irmão, me fala por que as pessoas querem tanto usar vidro nas construções? Por que as pessoas estão utilizando vidro e não usam outro tipo de material?
E ele me ajudava. Vamos chamar o Ivanilton para a nossa roda de conversa, Ilza. Vamos sim, será um prazer. Então, fica aí, Ilza. Vamos para a parte final. Queres falar mais alguma coisa que tu acha que ainda é importante? Tem muita coisa, mas assim, para ir finalizando, para a gente encerrar e depois a gente organizar essa próxima aí, esse documentário aí. Assim, eu quero agradecer, Patrícia, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com a Comprema, e que essa nossa conversa ela possa se expandir, né, por todo o nosso Brasil e até além das nossas fronteiras, porque é uma preocupação que está crescendo no mundo todo. Nós temos visto que há diversos estudos em vários cantos do mundo para a gente mitigar esse problema. Mas enquanto nós não temos leis que regulamentem e digam exatamente o tipo de vidro que nós temos que usar nas nossas construções, que nós possamos ter a nossa consciência de que esse planeta não é só nosso, de que a gente divide ele com outros seres que são tão importantes quanto nós. Que nós não precisamos abrir mão do vidro, mas a gente pode usar um vidro opaco, a gente pode usar um vidro translúcido, a gente pode usar um vidro que não reflita a natureza e o céu para prejudicar esses animais. E que nós possamos, junto com os arquitetos, né, que são as pessoas importantes nessa jornada, arquitetos, engenheiros, construtores, vamos pensar um pouco além do lado socioeconômico. Vamos pensar, vamos ampliar a nossa visão, os nossos horizontes. É isso que eu gostaria de dizer, e que possamos fazer uma união entre todos nós, para que a gente possa viver em harmonia com o nosso meio ambiente, com todos nós. Que nós precisamos um dos outros. Todos somos importantes nesse nosso planeta. E é isso que eu quero agradecer. Agradecer ao meu professor, que me apoiou, ao professor Pedro Zucchi, ao prefeito da universidade, né, que depois me ajudou, né, porque como é que eu vou colocar uma cópia Bird Save lá em cima, a 15 metros de altura, se não fosse com a ajuda deles? Né? E que esse foi o start aqui de Brasília para que nós possamos mudar essa visão aqui, pelo menos para o nosso Distrito Federal, e ampliar os horizontes também para as outras capitais, igual aí em Santa Catarina, né? Com vocês. Oi, Ilza. Se alguém quiser entrar depois, conversar contigo, isso e aquilo, tem vai pelas tuas redes sociais, como é que essa pessoa pode fazer para te encontrar? Pode sim, Patrícia. Eu estou no Instagram, né? Como Ilza Fujiyama. Também estou no Facebook. E se a pessoa também quiser me enviar um WhatsApp também, pode me enviar. O meu WhatsApp é 61, que é o DDD aqui do Distrito Federal, 99217-4693. Se precisar de alguma informação, estou à disposição para ajudar no que eu puder. É isso, eu agradeço. Então, gente, a conversa era para ser de 30 minutos, 40, gente, então, uma hora eu podia ficar mais um tempinho aqui, porque alivia o coração. Hoje, essa semana eu estou precisada de coisa boa, e escutar a Ilza, e as possibilidades dela tá até doendo menos, que isso aqui tudo, eu estou toda dura de tanta coisa essa semana, mas eu podia ficar aqui mais tempo. Então, agradecer, Ilza, assim, ó, em nome da Comprema, dessa nossa associação, que é uma associação muito novinha ainda, né, tem um ano, aí foi em agosto do ano passado que a gente se efetivou, enquanto associação a gente nem tem CNPJ, nada, e no meio dessa pandemia a gente está mais tentando realmente fazer ações de conscientização por meio de transmissões ao vivo. Então a gente tem o Café com a Comprema, que acontece toda sexta-feira de manhã, a gente tem à noite também, o saneamento básico com o Felipe, que está aí assistindo a gente tem também o resíduo sólido com a Regina, que também é nossa associada à noite. Então a gente está tentando trazer informação mesmo, também fomentar aí a discussão junto na nossa Secretaria do Meio Ambiente, né? A gente quer chegar muito, por isso que eu te falei desse documentário, porque a gente queria muito bater na porta da construção civil, né? Mas ter um material, até a Heloísa estava preparando também, ter um material de apresentação de fala única, né, para que a gente pudesse fazer essa campanha. A gente fez o professor Gabriel fez um vídeo, me convidou, enquanto associação também, a Comprema, com o Paulo Betti, a gente tentou fazer ali, né, então, se a gente conseguisse, então, quem vai escutar a gente, se tivesse alguém também que tenha fala, imagem, assim,
famosa, digamos assim, porque se a gente consegue também alguém aí que possa falar por nós de uma forma mais nacional, alguém que pudesse também fomentar essa discussão, amante de aves, né, um ator, uma atriz, alguém famoso aí do esporte, porque também eles iriam nos ajudar com isso, né, para as nossas vozes chegarem a mais cantos desse nosso Brasilzão e ecoar mesmo, né? A gente precisa que ecoe de uma forma mais sistemática, como, né, vai pegando as pessoas e trazendo para essa reflexão, porque só quem, tu falasse isso, só quem ouviu o som de uma ave batendo num vidro, a minha casa é toda de vidro, Ilza, por isso que eu acabei entrando nesse tema, eu não sabia que isso existia. E nós o nosso arquiteta, né, quando fez um paredão enorme de vidro. Minhas janelas são vidros de 3, 4 metros. E quando a gente coloca, e a gente estando dentro aqui, primeiro que o calor é muito mais intenso do que lá fora. E quando a gente está dentro e a gente ouve o som que causa a colisão dessa ave, chega a ser, no final já estava me doendo o corpo, porque eu já sabia, putz, bateu uma ave lá, já sabia até onde ela tinha batido. E aí, por isso que quando eu fiz as minhas cordinhas, né, que eu nem sabia que o nome era cortinas de vento, que agora eu estou sabendo que tu me falaste, quando eu fiz as minhas cordinhas, eu não sabia, eu nunca tinha visto pesquisa sobre isso, mas como eu sou costureira, e tinha esse espaçamento que tu tinhas falado, eu disse, pô, mas se é um espaçamento assim, já tinha entrado em contato com a película, já tinha entrado o espaçamento com o professor Piratelli, então eu fiz uma janela para testar o do professor Piratelli. Eu tenho uma janela que eu digo que é do professor da Bianca e do Piratelli. Então, essa é a janela. Agora eu tenho uma outra que é da Heloísa, na minha outra janela. Tem uma outra que eu estou fazendo de rede de pesca aprendida, que é da dona Nara Guichon também, que é uma artista que usa as redes de pesca que são descartadas, ela transforma isso em arte. E aí eu tenho a das cordinhas, mas eu não tinha acesso à tua pesquisa. Agora você já sabe, né? Não, aí a Heloísa, quando eu estava fazendo, ela disse assim, meu Deus, vai ficar um carnaval, isso aquilo. Eu disse, Heloísa, tô pouco aí pro meu carnaval, porque aí eu botei tampinha no final para dar peso, né? Não sabia se teu aí hoje, tu falou do coisa. Botei tampinha e a gente fotografou, e a Comprema tem esses vídeos, que aí eu fiz vários vídeos de como a gente organizou aqui em casa, e a gente lançou na Comprema. Então, lá no site da Comprema, a gente tem, eu mostrando como é que eu fiz os adesivos circulares, que eu não sei, por isso que eu vou entrar em contato contigo também, porque eu colei bolinha por bolinha. E aí eu tenho da cortina, tem muitas cortinas aqui. E eu coloquei a minha cortina pelo lado interno, Ilza, porque aí a Heloísa me ensinou muito isso também, eu fui vendo a cor que dá, porque a minha vida é transparente. Então, ele me permitiu colocar pelo lado de fora, ele não é espelhado. Só que, gente, eu não consigo filmar, mas, Ilza, tu não tem noção, porque eu tenho muitas árvores na frente que elas cresceram, eu tenho muito beija-flor. E antes eles caíam. Hoje em dia, eles chegam perto, mas quando eles veem a cordinha, eles dão aquele voo de, assim, ó, que eu fico olhando para eles, meu Deus, como vocês são espertos na vida de vocês, gente, porque eles veem a cordinha. Sim. Então, falta ali uns 10 centímetros, acho mais ou menos 15 para eles colidirem, mas eles desviam a rota. Sim. E não teve uma batida. E aí, aí depois a Heloísa disse assim, Patrícia, a Ilza tem a pesquisa. Aí eu disse, tá aí, ó, fundamentou tudo. E aí daquele que me disser hoje em dia que as minhas cortininhas não, porque agora tem uma pesquisa que comprova. Então, a tua pesquisa deu sustentação teórica para uma ação que a gente também estava fazendo sem imaginar que existia, e tu está fazendo. Então, eu tenho as minhas cordinhas aqui, sou apaixonada pelas minhas cordinhas. E elas ficam lindas no ambiente, né? Fica lindo. Você mantém a sua casa com seus vidros e com os acópias, e fica uma beleza que, né, não vai... E que tu pode usar, como tu falou, um material que é da tua própria região, tu não precisa comprar nada, porque eu usei tampinha de garrafa PET que estava indo, eu fiz coisas que eu fui produzindo, e aí com as minhas mãos, e esse que é o lance legal, né? Tu produziu alguma coisa e tu vê que tu salvou vidas. Não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. A vida das aves importam, né? Isso eu digo, assim, a minha vida importa, e para a minha vida importar, eu tenho que estar, a vida do outro, da outra forma de vida importa. Exato. Porque a gente não vive
um não vive sem o outro, e por isso que quando nós estamos nesse contexto, muitas vezes aí que está acontecendo, e as pessoas dizem, mas vocês estão se importando com o passarinho, vocês estão se importando com a árvore que foi derrubada, nós temos que dar mobilidade urbana, nós temos que dar condições das pessoas viverem. Não existe isso, porque se aquela árvore for derrubada, aquele passarinho não estiver, aquele animalzinho que parece ser uma coisinha que a gente não gosta, eles não estiverem, como é que vai ser a nossa vida? Daqui a pouco a gente já bebe água em garrafinha, né, Ilza? Daqui a pouco a gente está usando um capacete para respirar. Para poder ter ar. E você já conseguiu imaginar um mundo, Patrícia, sem uma ave, sem os passarinhos, sem esses cantos lindos que a gente ouve quando a gente sai? Eu não quero imaginar. Que mundo seria esse? Nem eu quero. Esse mundo não seria um mundo, né? Não, de forma alguma. Então, gente, assistam aí, depois a gente vai fazer a chamada, a gente vai, eu e a Ilza, né, em nome da Comprema, mais para frente, organizar isso aí, esse documentário a gente já quer muito tempo, uma coisinha de 5, 10 minutos, às vezes um pouquinho mais, 1 hora, a gente queria ter muito esse material para falarmos a mesma língua e batermos de porta em porta, né, que as políticas públicas, elas vão vir, só que elas demoram muito mais, e às vezes a nossa pressão enquanto cidadãos, né, enquanto cidadãs, a nossa pressão é que vai transformar, ou que vai gerar essa política. Então, nós precisamos de mais gente engajada, quanto maior o número, quanto maior a bote a boca no trombone, a gente tem um programa aqui na nossa rádio, que é o bote a boca no trombone, a gente sempre diz, quando as pessoas aparecem no bote a boca no trombone, todo mundo sai a consertar a rua que estava quebrada, não sei o quê, porque foi no bote a boca no trombone. Então, talvez seja um pouquinho isso. É isso, Ilza? Isso mesmo, Patrícia. Foi até bom você falar mais um pouquinho das políticas públicas, que eu quero só fazer um chamado ao senador Cantarato, que ele vai nos apoiar nessa causa, né? Tá? Eu ainda estou em contato com eles, né? A situação da pandemia que nós estamos vivendo deu uma pausa, porque eles estão muito assim, empenhados nessa questão aí de vacinação, isso tudo. Então, infelizmente, né, é coisa dos humanos, né? Como é que é o nome dele? É o senador Cantarato. Então, eu estou em contato com eles para a gente poder continuar essa conversa, né? E levar esse assunto para o Senado e a gente poder criar aí uma política pública e uma legislação para as nossas aves. Então, só um chamado, não esqueça, senador. Não vamos esquecer. Senador, eu vou te adicionar ali na chamada, senador. E ele é do Espírito Santo, tá? Ó, eu vou chamar ele ali na... Ele é do Espírito Santo e ele está engajado nas causas, né? Nessas causas ambientais, então acredito que seja um aliado para nós. Vamos ficar todo mundo aí junto com o senador, para ele nos ajudar e nos apoiar nessa causa. Ótimo, a Gabriela está dizendo que tem muito orgulho de ti, tia. Obrigada, Gabi. Muito obrigada, meu amor. Nós também temos muito orgulho. Todo o pessoal, acho que até uma filha minha que mora na Austrália, está aí assistindo também. Ai, que legal. Ilza, muito obrigada, tu tornou a nossa sexta-feira muito melhor mesmo. Te agradeço de coração em nome da nossa associação. Estamos à tua disposição para o que vocês precisarem. E te agradeço também, não só em nome da nossa associação, mas então em nome das nossas aves. Amém. Tá bom? Amém. E obrigada mais uma vez, Patrícia, pela oportunidade. Valeu, gente. Boa sexta, bom final de semana. E eu queria, só antes de encerrar, Ilza, só deixar aqui, nós fizemos também, a partir do professor Augusto João Piratelli, da pesquisa dele, que ele estava fazendo aquele levantamento, nós pegamos aquelas perguntas que o professor fez e transformamos num formulário ali, aquele formulário simples do Google Forms, para que a gente tivesse o registro dessas aves. Então, a gente está tentando fomentar muito, depois eu vou botar no link da descrição do vídeo, que se você viu alguma ave, alguma coisa ali, que mande preencha esse formulário, ele é bem rapidinho, são poucas perguntas, e envia a foto, porque a gente quer tentar também, nesses documentários, né, a Ilza deve ter um monte, então, de fotos, mas a gente também, na nossa região aqui, porque às vezes as pessoas acham que não acontece, então a gente também está tentando fazer esse levantamento, quem quiser tá ali, né, e aí preencha, entre em contato aí conosco também.
Tá bom? Gente, simbora, Ilza. Tenha uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Lembre-se que você transformou muitas coisas, né? Eu acho que esse teu sentimento tu já tens, e agora tu está se transformando aqui para a nossa regiãozinha, aqui de Santa Catarina, Balneário Camboriú, tá bom? Tá, e obrigada a todos que puderam nos prestigiar, né, Patrícia? Acordar tão cedo, né, para estar aqui com a gente. Muito obrigada. E vai ter muito mais gente aí assistindo depois, além de tudo. Tá bom, gente? Beijo, até